Ouça agora na Rede Comunicadora Iguaçu, programa Conteúdos do Paradireito, esclarecendo por que o Paradireito é para todos. Olá, muito bom dia a todos e todas. Hoje é dia 6 de março de 2021, sábado. Estamos no ar com o programa Conteúdos do Paradireito, pela emissora RCI, AM 1320, Rede Comunicadora do Iguaçu, diretamente da cidade de Foz do Iguaçu, Paraná. Estamos hoje aqui apresentando o programa, eu e a Marilza de Andrade, minha colega de rádio, trazendo o nosso convidado, Luciano Mello, professor Luciano Mello, PhD em Política Comparada pela American University, em Washington, Estados Unidos, mestre em Relações Internacionais pela City University of New York, Nova York, Estados Unidos, assistente do professor na George Washington University, em Washington, Estados Unidos, docente na Conscienciologia desde 1990, voluntário na CCCI desde 2006, coautor dos livros Dupla Cidadania, Projetores Extrafísicos, em 1998, e O Caminho do Serenão, Criações Conscienciais, em 1999. Co-fundador da Consciência em Porto Alegre, em 1985, e atualmente voluntário da Holoteca e da Editares, e tem como estudo da especialidade da parapoliticologia e da cosmoconscienciologia. Então, eu estou aqui hoje, quem quiser acessar, pode acessar pelo Facebook, Sempre RCI, o aplicativo Sempre RCI, pelo site semprerci.com.br, rádio 1320 AM. Tá? O tema da entrevista de hoje é Paradireito e a Parapolítica. E o convidado é o professor Luciano Mello. Então, agora eu passo para a Marilza para dar continuidade à nossa entrevista com o nosso convidado. Bom dia a todos. Bom dia, professor Luciano Mello. É um prazer muito grande estar aqui com o senhor e esperamos fazer um excelente programa com a sua presença. Tudo bom, professor? Tudo ótimo, tudo ótimo. Marilza, Eliel, obrigadíssimo pelo convite. É um prazer imenso estar aqui falando de assuntos que eu particularmente gosto muito e já venho pesquisando há algum tempo. Então, prazer enorme. Obrigado. É bom a gente lembrar que o professor Luciano está falando por uma entrevista a partir de Washington, Washington DC. Ele mora lá na cidade que tem o governo dos Estados Unidos, Bom, professor Luciano, vamos começar o senhor explicando para a gente o que é a parapolítica e qual a junção da parapolítica com o paradireito, o que interfere um no outro, o que um acrescenta no outro. Perfeito, perfeito. Então, Marilza, eu gosto sempre de começar o que é política, em primeiro lugar, para a gente conseguir extrapolar isso para a politicologia. Quando a gente fala em política, nesse momento nós não estamos falando dos partidos políticos, das ideologias, nós estamos falando da ciência que estuda a política, E se a gente pensar, essa ciência, na verdade, o que ela estuda é a distribuição de poder. É como que se organiza essa distribuição de poder para que pessoas, tenham, então, condições de tomar decisões. Então, a gente vê, por exemplo, que existem vários regimes políticos. Na democracia, entende-se, pelo menos, que essa distribuição de poder ela está distribuída para todos os cidadãos de determinado país. Então, professor, só um instante. Me parece também que cada país tem o seu modelo próprio, de acordo com seus interesses de democracia, E sentam nessa cadeira da democracia, Marilza, infelizmente o que a gente está vendo hoje em dia é uma erosão da democracia no mundo. A gente sabe, por exemplo, que depois da Segunda Guerra Mundial se estabeleceu, então, com a ONU, uma série de indicadores, uma série de quesitos, digamos assim, para um governo ser considerado democracia, e esse era o ideal para todo mundo chegar lá. Então, sempre
se a gente for estudar a democracia, é a questão, né, de direito a voto, é a questão de ter realmente uma certa competição saudável entre partidos políticos, que um não tenha mais vantagem do que outro, é a questão dos direitos humanos, né? Então, foi dada essa roupagem, digamos assim, à democracia. Porém, a partir dos anos 90, o que a gente começou a ver no mundo é uma regressão democrática. Vários países que já estavam no caminho da democracia, eles começaram a regredir. E aí se tornaram o que a gente chama de regimes híbridos, né? Aqui nos Estados Unidos, por exemplo, durante a era Trump, foi uma era realmente muito complicada, né? Que acho que todos vocês acompanharam, em que a democracia realmente ela começou a perder espaço realmente, né? Mas isso, Marilza, é uma onda que a gente chama de nível mundial. Ela não ocorreu só nos Estados Unidos, ela ocorreu também na Turquia, no próprio Brasil, enfim, várias localidades, né? Por isso que eu fiz aquele à parte, né? A gente observa que cada um se diz democrata, mas cada um com a sua visão própria da democracia. Vamos prosseguir, então, na pergunta inicial para a política e o para direito? Perfeito. Então, como eu falei antes, a política ela realmente pergunta como nós vamos distribuir o poder para que haja, então, uma tomada de decisão. Né? Então, a gente pode escolher, por exemplo, representantes, como é a democracia representativa. Nós podemos, por exemplo, nós vemos que existem países em que a concentração de poder é uma pessoa ou um partido, mas na própria conscienciologia, nós vemos que existem instituições que utilizam vários modelos. Algumas instituições têm ainda a figura mais centralizada do coordenador, outra tem um colegiado gestor, mas a maioria dos voluntários, né, ela não participa de todas as votações daquele colegiado gestor. E tem alguns modelos, como o colegiado da conscienciologia, que é totalmente horizontal, não existe coordenador, né? Então, assim, a gente vê que ali, pelo menos, existe a tendência de uma distribuição equilibrada de poder. E esse, então, seria mais ou menos o ideal. Agora, então, a parapolítica, ela justamente parte desse princípio. Como é que se distribui poder consciencial, né, as consciências, para que realmente nós consigamos assegurar que as consciências evoluam tanto neste planeta, como em outros planetas, como em comunidades não físicas, né, quanto em dimensões não físicas, não somente na dimensão intrafísica. Então, a parapolítica, ela vai justamente tentar entender, pelo menos é o nosso papel aqui, né? Estudando parapoliticologia, nós vamos tentar entender quais são os melhores modelos que existem, não só aqui no intrafísico, não só aqui nessa matéria, né, densa, mas em comunidades mais avançadas, para que haja uma distribuição real de poder consciencial, e para que se tomem decisões que realmente auxiliem as consciências a evoluírem. Então, Marilza, o que a gente vê é que não existe ainda no planeta Terra um regime político focado na evolução da consciência. Nem na educação, imagine na evolução, né? Exato. Os dois estariam assim, né? Alimentação, educação, alimentação, abrigo, né? Exato. Que são as coisas mais aviltantes da dignidade humana, né? E professor... E a relação, então, você me perguntou também da relação com o paradireito, né? Então, o paradireito, na minha visão, pelo menos, tem relação, obviamente, com as leis cósmicas, né? Com o que a gente chama de ortofluxo cósmico, ou seja, esse fluxo que está sempre ocorrendo no cosmos, geralmente em sentido evolutivo, e é orto por quê? Porque é o positivo, é o ético, é o cosmoético. Então, o paradireito, no meu ponto de vista, cada pessoa que estuda esse assunto, ela tenta cada vez mais compreender as leis cósmicas e tenta esse alinhamento às leis universais.
as diretrizes da parapolítica são dadas pelo paradireito, né? É aí que eu queria chegar, justamente isso. Porque, veja, quando a gente fala em política, né, a gente tem política totalmente suja, totalmente corrupta, tem política um pouco melhor, tem política neutra, mas quando nós falamos em parapoliticologia, nós estamos falando de uma política baseada nas leis do cosmos, ou seja, baseada no paradireito, e a gente sabe que o próprio paradireito é baseado na cosmoética. Né? Então, assim, nós estamos falando de um regime político que ele não tem lugar, digamos assim, para política suja, para corrupção, ou até, como a gente fala na conscienciologia, a ideia da parapoliticologia é um regime no qual as pessoas elas não têm um grau elevado de autocorrupção. Entende? Porque aí você consegue, claro, que criar um ambiente, né, muito mais avançado, em que haja, então, amparadores que estejam trabalhando mais conosco. Então, é essa relação que a gente tem. Um forma a base do outro, digamos assim. Eu vejo também, e, inclusive, a cosmoética, você tem que saber minimamente, ter minimamente introjetado em si o conceito de cosmoética para poder estudar o paradireito. Exato. Senão você não vai entender nada. Por outro lado, o paradireito faz a jurisdição dessas duas especialidades da conscienciologia. Né? O negócio é bem intrincado, bem interessante. E a gente vê também que, por exemplo, tem outras duas especialidades bem interrelacionadas, que é a parasociologia e a paradiplomacia. Né? Porque são as especialidades, digamos assim, que trabalham com grupos, né? com grupamentos sociais. Vamos deixar a paradiplomacia como você acabou de falar, a paradiplomacia para um próximo programa. Perfeito. Eu só queria dizer o quanto tem a ver com organização entre consciências, entende? Essas especialidades. Professor Luciano, muito bom. A parapolítica e o paradireito, eles oferecem algum veio no processo da restauração da dignidade humana, essa consciência que ressoma em condições precárias, tem uma vida intrafísica precária e dessoma em vistas de processos políticos intrafísicos em situações também muito precárias. Como o paradireito e a parapolítica, eu penso que essas situações, elas ofendem muito a dignidade humana, do ser humano em geral. Sem dúvida. Sem idioma, raça, credo, cor, opções de vida, sem nada. Qualquer coisa. Então, Marilza, a gente vê que quem deveria já estar lidando com isso é a própria política convencional. Eu falei que um dos elementos da democracia é justamente os direitos humanos. E direitos humanos, nós estamos falando de que, independente de quem você é, independente do lugar em que você nasceu, independente se você é branco, preto, se você é hétero ou gay, se você é mulher ou homem, se você, é criança ou idoso, você tem o mesmo valor. E isso é fundamental. Isso então, é olhar a consciência multiexistencial, né? Exatamente. A consciência multiexistencial, ela claro que ela independe de toda essa roupagem, mas, ao mesmo tempo, existem essas situações em que as pessoas, né, têm que passar, têm que evoluir através de certas coisas que são extremamente difíceis. E eu vejo que, então, a parapoliticologia e o paradireito, eles exigem com que as pessoas elas olhem para as outras pessoas de maneira interassistencial. Entende? Não é alguém que eu não tenho nada a ver, não é alguém que, também, né, nasceu em tal lugar, não deve ser boa pessoa. Independente disso, o foco de quem trabalha com a conscienciologia em geral, mas quem estuda mais profundamente ainda para a direita, a cosmoética, para a politicologia, é levar sempre em consideração que nós somos parte de um mesmo grupo karma, estamos evoluindo nesse planeta todos juntos, e enquanto nós tivermos no planeta uma pessoa passando fome,
uma pessoa que não tem onde dormir, uma pessoa que não tem, às vezes, paz, porque paz é fundamental para qualquer um, nós não estamos ainda numa média evolutivamente positiva. Eu vejo que é terrível que num mundo em que países como os Estados Unidos, por exemplo, que é extremamente rico, né? Ao mesmo tempo tem outros países passando fome completamente. Professor Luciano, nós temos uma pergunta aqui de uma voluntária da Juriscons, a professora Graça Dantas, de Brasília. Ela nos fez a gentileza de enviar uma pergunta para o senhor. Vamos a ela? Vamos nessa. Em seu artigo Itinerância, percorrendo o caminho da Max Proex e do serenismo, no livro O Caminho do Serenão, você aborda a importância de estudar sobre os modelos evolutivos históricos e aborda a itinerância como um trafor. Passado mais de 2 décadas, quais são as outras reflexões que você possa acrescentar nesse perfil de um modelo evolutivo histórico? A parapolítica e o paradireito são elementos constituidores desse perfil? É o presente que a professora Graça Dantas nos deu hoje. Obrigado, muito obrigado pela pergunta, Graça. Excelente. Então, esse foi um evento que nós tivemos no Instituto de Pesquisa da Consciência, em 1999, em que cada um escolhia, então, uma personalidade histórica, né, que trouxe algum avanço para a humanidade, e a partir desse estudo, nós fazíamos, então, uma comparação com os nossos traços conscienciais, né, traços positivos, negativos, o que falta e tudo mais. E aí isso acabou gerando, então, esse capítulo de livro em que eu escrevi sobre a questão da itinerância, né, de como é importante você realmente levar outras ideias, essas ideias mais avançadas, para qualquer lugar que você esteja, né? Você pode estar radicado em algum lugar, mas cada vez que você leva essa informação para outras pessoas, elas acordam para aquela informação, elas buscam mais sobre aquilo. Eu pensei também na questão do rastro energético que o professor de Conscienciologia itinerante deixa por onde passa, né? Professor Luciano, nós agora vamos precisar chamar nossos comerciais, chamar o Eliel Queiroz, que é o nosso âncora, né? Para poder pedir nossos intervalos e fazer um fecho aí nessa primeira parte do programa. Pode ser? Pode, claro, mas assim, até gostaria de responder aquela outra parte em que ela perguntou justamente o que mais eu adicionaria. Então vamos voltar, que aí eu consigo responder. Toca nisso. Obrigado. Ok? Nada, vai ser um prazer. Só para a gente fazer um fecho bem interessante nesse primeiro bloco, que eu achei muito interessante, Luciano, é a questão de como a gente tem que desenvolver, por exemplo, o poder consciencial. E que o poder consciencial não é o poder sobre o outro, mas é o poder com o outro, tá? Eu achei isso, assim, foi uma reflexão bastante interessante. Então, agora eu vou chamar os comerciais, tá? Para a gente poder voltar no próximo bloco. Então, vamos aos nossos comerciais. Daqui a pouco, Marilza e o nosso entrevistado vamos estar aqui dando continuidade a essa excelente entrevista. Estamos apresentando o programa Conteúdos do Paradireito. Voltamos a apresentar programa Conteúdos do Paradireito. Bom, pessoal, voltamos a apresentar o programa Conteúdos do Paradireito, na RCI, Rede Comunicadora de Iguaçu, Marisa e eu, e com o nosso convidado nesse bate-papo com o Luciano Mello, com o tema Paradireito e Parapolítica. Marilza, vamos dar continuidade? Professor Luciano, como eu havia me comprometido com o senhor pode terminar a sua resposta da última pergunta da professora Graça Dantas, de Brasília. Perfeito, vamos lá. Então, eu vejo que ainda a itinerância ela traz outras possibilidades para qualquer pessoa que quer ajudar, que às vezes não é somente, por exemplo, indo para outro lugar e dando uma aula ou dando um curso,
Eu vou dar um exemplo. No meu doutorado, eu estudei os países da Rússia e da Venezuela, que são 2 países que estão em processo, né, de autocratização, que a gente diz. E chegando lá, eu vivi 8 meses na Rússia e passei alguns meses na Venezuela. Mas veja, eu não tive possibilidade de dar aula de conscienciologia, por exemplo. Eu não tive possibilidade de falar de paradireito, de parapoliticologia. Porém, provavelmente, eu era o único tenepsista nesses países. Pois é. Agora você vê o quanto uma pessoa, por exemplo, que faz TENEPS silenciosamente, sem ninguém saber, por 1 hora por dia, ou faz o seu EV, ou tem contato com equipes extrafísicas mais avançadas, ela vai para um país que é completamente complicado, né, em termos de autoritarismo, em termos de falta de dignidade. A Venezuela é tristíssimo o que está acontecendo lá. Porém, então, pelo menos naquele momento, eu pude servir como um epicentro ali para as equipes extrafísicas, né, trabalharem melhor naqueles países. Então, eu vejo quanta itinerância, independente se você é professor ou não, ou se você pode falar ou não, ou se você tem um livro para dar ou não, você tem como fazer assistência. Ou seja, você também pode ajudar, especialmente nas suas especialidades. Como a minha especialidade é parapoliticologia, né, que é uma das minhas especialidades desde a época do curso intermissivo, é nesse aspecto que eu pude ajudar mais. Agora, veja, se vai alguém lá que é conselho-terapeuta, vai ajudar naquela área. Se for alguém que é da parapedagogia, vai ajudar naquela área, porque é a especialidade de cada um. Essas assistências anônimas a gente não tem noção, né? Pode até, exatamente, por hipótese, chegar a uma conclusão pela toda a vivência extrafísica que a gente tem dentro da conscienciologia, né? Mas não tem coisa. Mas, professor, nós temos aqui uma outra pergunta. Na condição de ressomado, quer dizer, as pessoas que estão aqui, né, vivendo na vida intrafísica, nessa labuta toda, é casa, é trabalho, é estudo, é família, é o lazer, é a falta do dinheiro ou o dinheiro demais, né? Essa condição pandêmica de uma ressoma, vamos ficar na moda, né? Como podemos usufruir dessas 2 ciências aqui nessa condição? Olha, Marilza, é exatamente o que eu estava dizendo. Independe do contexto onde você está. Entende? Se você, por exemplo, tem como valor íntimo a questão evolutiva, se você tem como valor pessoal a questão de estar sempre se melhorando e melhorando o ambiente onde você está sempre ligado com a possibilidade de estar ligado, então, ao fluxo cósmico, né? À cosmoética, ao paradireito, com essas ideias melhores, mais avançadas. Entende? Então, independente de você ter pouco ou muito dinheiro, independente de você não ter tempo, tenha um tempo consciencial. Faça todas as coisas que você faz, mas tendo por base essa conexão. Entende? Eu vejo que as pessoas, às vezes, elas pensam assim: se eu quiser fazer assistência, eu vou ter que parar um tempo da minha vida e vou ter que usar 2 horas por dia para fazer assistência. Claro que se a gente faz TENEPS, né, para 1 hora por dia para fazer assistência. Porém, no trabalho você pode fazer assistência. No trabalho você pode trazer ideias mais éticas, por exemplo. No trabalho você pode dar contra a ideias que não são éticas, que não são cosmoéticas. Então eu vejo assim que a pessoa precisa ter posicionamento, né, professor? Se a pessoa ela quer, se a pessoa ela tem por valor essa conexão com equipes extrafísicas, com o paradireito, com a parapoliticologia, eu vejo que essa pessoa ela tem condições de estar fazendo assistência onde ela estiver, mesmo na hora do trabalho, mesmo cuidando das crianças, mesmo buscando não sei quem no colégio, entende? Eu vejo também a questão da autopesquisa, que mesmo quem não está dentro da conscienciologia pode se perguntar, né? Por que eu estou agindo assim? Por que eu não ajo? Começar a procurar se conhecer melhor para que haja
uma mudança dos seus princípios e valores, né, professor Luciano? Professor, nós temos aqui mais uma pergunta. Como o senhor pode explicar para nós o que possa vir a ser a democracia pura? Eu já vou fazer as duas perguntas, que as duas são a respeito de democracia pura. Existe algum estudo em vigor para que este sistema da democracia pura possa entrar em vigor em algum país ou continente? E tem algum país com um regime mais próximo da democracia pura? Perfeito. Tem várias perguntas em uma só, vamos lá. Parece o conscienciograma, professor. Então, a democracia pura, ela pode ser vista de uma maneira mais convencional ou de uma maneira mais conscienciológica, digamos assim. A convencional é a questão do voto direto, é a questão de não termos representantes em termos de esse exercício da política. Né? A gente sabe, por exemplo, pegamos o Brasil, por exemplo, nós votamos em um representante e aquele representante é quem exercita, digamos assim, o poder político, certo? Então, nós ficamos só de lado assistindo, às vezes, a derrocada do poder. É isso que acontece, na maioria dos casos. E roendo a unha pela opção feita nas urnas. Exatamente. Então, veja, a democracia pura, ela tenta fazer com que a distribuição de poder volte para os cidadãos, volte para todas as pessoas. Ou seja, em cada situação que necessite uma tomada de decisão a respeito de alguma coisa, não são os representantes que tomam a decisão, é o povo, é todo mundo. Então, isso, democracia pura, ela é sinônimo de democracia direta. Hoje em dia, não existe nenhum país que tenha um sistema total de democracia direta. A Suíça é um dos mais avançados que tem na questão de democracia pura. Os cidadãos, por exemplo, eles pelo menos vão a urnas de 4 a 6 vezes ao ano para decidir coisas, né, que são relativas a todo mundo. Qualquer pessoa pode sugerir algo para ser decidido. Claro que existe todo um programa, uma hierarquia e tudo mais. Porém, ainda existem representantes do parlamento e tudo mais. Então, não é um sistema totalmente puro. O que se tem de proposta é a proposta do professor J. Vasconcelos, que tem, inclusive, um livro chamado Democracia Pura, em que ele mostra que é possível, através da tecnologia que nós temos hoje, né, que a gente está aqui falando com qualquer um a qualquer momento, de se construir uma democracia direta em qualquer país. A ideia dele, logicamente, era de tentar implantar a democracia pura no Brasil. Ou seja, os cidadãos eles têm a possibilidade de ter acesso a uma rede em que situações que ocorrem na sua comunidade ou no seu país, ele pode intervir e sugerir outras coisas. Quando ele sugere alguma coisa, outras pessoas vão votando naquelas sugestões e a que tem mais votos é a que vai ser votada lá no final. Então, ele até fala que é uma eliminação dos políticos profissionais, né? Faz com que realmente aquilo que a gente falou no início, a distribuição do poder, ela se equalize. Porém, assim, a gente sabe que é muito difícil de se instalar isso, né, Marilza? Uhum. Porque isso requer vontade política, e a gente sabe que os políticos, eles não querem largar o poder assim no mais. Então, a ideia que eu vejo que é o ideal é que comunidades menores, elas comecem a instituir esses modelos mais avançados, e aí, aos poucos, isso sirva de exemplo para o resto. Eu acho a questão do exemplarismo fundamental, porque aí você pode dizer, olha, nós trabalhamos, nós tentamos, e esse foi o resultado. E se for um resultado positivo, você não tem como derrubar, entende? Eu penso que esses políticos, em geral, não só aqui no Brasil, como também pelo mundo afora, eles não investem na educação justamente para eles não perderem o poder. Eles querem manter o povo na ignorância. Sem dúvida, sem dúvida. Sem dúvida, concordo com você.
Eles querem manter o povo na ignorância e o regime vai levando. As pessoas não têm lucidez para a escolha, então acaba elegendo os seus ídolos das baratosferas, né? Exatamente. Conhecendo e elegendo, né? Eu acho que, claro, falta também educação política básica, né, Marisa? Educação política, educação escolar. Falta o básico. A dignidade para esse pai, né, que cria uma família em condições tão precárias. Então, eu vejo muito isso, né? Eu gosto desse tema da dignidade humana, né? E o paradireito e a parapolítica, eu penso que dá um veio para que isso um dia possa melhorar, né? Exatamente. Professor, vamos ler a nossa pensata? E nós vamos ler... Falando nisso, a gente vai ter que voltar e ler a primeira pensata, que não foi lida no primeiro bloco, mas não tem importância isso, né? Eu leio e o senhor comenta, pode ser? Perfeito. A paradireitologia é a linha de autocognição que expõe com abrangência maior ou cosmovisiologicamente o universo complexo da dignidade humana. É do Lexo de Orto Pessata, da primeira edição, na página 1528, para quem quiser consultar. Perfeito. Voltamos aí à questão da dignidade humana que nós estávamos falando, né, Marisa? Mas agora eu gosto muito desse slogan que vocês também estão utilizando no programa, que é o para-direito é para todos, né? Então, para mim, a dignidade ela tem que se estender, se você estuda para-direito, não somente entre os humanos, mas entre, né, os pré-humanos, os animais, os vegetais, o planeta, Sim. Os ecossistemas como um todo. E eu vejo que o professor Valdo, de alguma maneira, ele está mostrando isso. Se você estuda para-direito, o para-direito ele obriga você a ter uma cosmovisão. Ele obriga você a ampliar a sua visão de mundo para que você não olhe só para você e exija dignidade só para você, mas você exija dignidade para os seus semelhantes, que são da mesma espécie, você exija dignidade com os animais, com os vegetais, enfim, com qualquer ser vivo que exista neste ou em outro planeta, nesta ou em outra dimensão. É isso que, para mim, o para-direito ele faz. Ele faz com que você olhe e diga assim, olhe, todos temos direitos conscienciais. Não é nem direitos humanos. Todos temos direitos à evolução. Isso é uma lei universal. E se você, né, se nós, de alguma maneira, ou algum governo, ou algum grupo, ou seja lá o que for, está trancando a evolução de alguém, de alguma maneira, seja através de lavagem cerebral, seja através do medo, seja através de não dar a educação necessária que você estava falando, seja através de não deixar a pessoa expressar consciencialmente aquilo que ela é. Isso, então, é contra a dignidade humana, é contra essa lei universal que diz que todos temos direitos à evolução. Eu percebo para direito, eu penso que mais cedo ou mais tarde, todos dentro da conscienciologia vão ter que adentrar o para-direito, eles não vão escapar disso. Não tem como. O para-direito ele é transversal a todas as especialidades da conscienciologia, como a evoluciologia é. Perfeito. Né? Porque a gente está vendo... Fala, Marisa. É uma coisa que eu comento com as pessoas quando me perguntam, porque eu não sou advogada e já estou na juriscons há muito tempo, né? E voluntario, e o pessoal diz, nossa, como é que você faz? Por que você foi para a juriscons? Eu primeiro queria conhecer direito o para-direito. Segundo, quem quiser começar a ter realmente uma cosmovisão do mínimo, você tem que estudar o para-direito. O para-direito é que vai começar a dar essa cosmovisão para as pessoas. Eu penso assim... Perfeito, Marilza. Né? Eu vejo muito, por exemplo,
que a gente fala muito na Conscienciologia, né, de você ter um alinhamento com o fluxo cósmico, mas quem é que realmente, qual é a especialidade da Conscienciologia que realmente ajuda a consciência a fazer isso? É o paradireito. Que dá essa conscientização, né? Vamos chamar o professor Eliel para uma participação e depois ele próprio chama os comerciais, Eliel? Sim. Uma coisa que eu achei bastante interessante, Luciana, é que uma coisa está imbricada do para-direito em termos de ser o direito para todos, talvez o caminho, acho que todos nós vamos passar por isso, o caminho da abertura da conta policármica. O polikarma, ele passa por esse processo. Então, quando você entra nessa conta, que nós temos lá o ego, o grupo e o poli. Quando você entra no poli, você tem que ter conhecimento do para-direito. Né? Esse pré-requisito de você chegar nessas condições, ele passa pelo polikarma. Então, esse bloco ficou, assim, para mim, evidenciado esses bastidores ou indicadores de um estudo mais aprofundado do para-direito. Né? E aquilo que eu falei, eu concordo com você, Eliel, plenamente, porque polikarma, ele é independente de qualquer coisa. Se aquilo que a gente estava falando, é independente se você é um humano, se você é um pré-humano, se você é de outro reino, se você é de outro planeta, se você é do extrafísico ou do intrafísico, entende? Então, se a pessoa ela realmente quiser ampliar as contas correntes dela, ela vai ter que expandir esse micro-universo para englobar, para abraçar, né, todos os ecossistemas que existem no universo, entende? Que é a questão da cosmovisão. Quer ter cosmovisão? Comece a respeitar todos os princípios conscienciais. Isso vai te dar uma cosmovisão muito além do que você imagina. Entende? É isso aí, Léo, perfeito. Esse programa vai para uma rádio aberta, né? E também vai para o Facebook e para o YouTube. Então, eu queria que o senhor explicasse, abrangesse aí um pouquinho, que a gente já está na hora do comercial, o que são os princípios conscienciais propriamente dito, que a Conscienciologia tanto propaga. Então, princípios conscienciais é todo aquele princípio que evolui em qualquer lugar. Por exemplo, no planeta Terra, nós temos do vírus, chamado vírus, até o serenão. Um vírus, ele também está evoluindo. Uma bactéria também está evoluindo. E assim vai com qualquer planta, assim vai com qualquer animal, assim vai conosco, e assim vai com consciências mais evoluídas. Esse planeta Terra, ele serve para a evolução conjunta de todos nós. Muito bom, muito obrigada, Eliel. Então, vamos para os nossos comerciais. Voltamos daqui a pouco com a Marisa e o nosso entrevistado. Até logo mais. Estamos apresentando o programa Conteúdos do Paradireito. Voltamos a apresentar programa Conteúdos do Paradireito. Olá, pessoal. Voltamos a apresentar o programa Conteúdo para Direito, na RCI, Rede Comunicadora Iguaçu, Marilza e eu, e o nosso convidado, Luciano Mello, com o tema Para Direito e para Política. Marilza, nosso último bloco. Bom, a gente diz finalmente, ou lamento, mas estamos chegando ao final dessa maravilhosa entrevista com o professor Luciano Mello, né? Que vem assim com toda a sua experiência, vivência, os seus valores e princípios, né, que ele trouxe para essa vida e vem aprimorando cada vez mais, trazendo assim uma demonstração do que é um processo evolutivo, você perseguir, você ir atrás. Professor Luciano, o que são as comunecs evoluídas e os para-regimes dessas comunecs ou ambientes extrafísicos, como é que é? Perfeito. Então, a gente até comentou um pouquinho, né, no início do programa sobre isso. Assim como nós temos comunidades aqui, nessa dimensão, nós temos comunidades na dimensão não física, né? Então, por exemplo, a gente sabe que evolutivamente a gente só está aqui nessa vida por esse momento, depois, né?
vai descartar esse corpo físico e vai ir para algum lugar. Para onde vai a pessoa depende, né, de uma série de fatores, de nível evolutivo, de princípios, de valores. E a gente sabe que algumas comunidades, então, elas são bastante avançadas, elas são bastante evoluídas. Ou seja, consciências que têm princípios, valores, ações, né, mais cosmoéticas, mais paradireitológicas, mais parapoliticológicas, elas, então, vivem, são, digamos assim, têm a sua jurisdição em uma comunidade, como qualquer outra que tem aqui na Terra, claro, mais avançada. Professor, mas eu estou falando em consciências evoluídas, seriam os santos da Igreja Católica? Então, depende, né, Marilza? Eu não posso dizer, por exemplo, até porque não tenho uma pesquisa profunda, que algum santo da Igreja Católica, de repente, pode ser, sim, uma consciência bastante avançada. Mas eu estou me referindo realmente àquelas consciências que elas vieram ou vêm a esse planeta para ajudar todo mundo, para fazer o melhor, para realmente ajudar na evolução, não só, como a gente estava falando, de todos os princípios conscienciais, mas também em termos de direitos, em termos de regimes políticos. Então, muitas vezes, Marilza, é uma pessoa que nem aparece. Por quê? Porque ela sabe que o momento que ela aparecer, isso cria problema, vai ter um monte de seguidor. Então, às vezes, é uma pessoa que você pensa, nem sabe, e ela é uma consciência bastante avançada, bastante evoluída, e que está ajudando todo mundo sem você saber. Professor Luciano, o senhor falou sobre evolução, falou sobre várias coisas. Essas consciências, por hipótese, essas consciências, o senhor está falando que vivem nessas comunidades, essas consciências mais lúcidas e mais evoluídas, poderia ser, assim, alguma consciência do passado, que já foi santo, filósofo, sem dúvida, alguma pessoa que fez bem para a humanidade? Isso, qual a sua visão disso? Então, pelos nossos estudos na Conscienciologia, em termos bem práticos, a gente vê que justamente por isso aquele estudo que a gente fez lá no Instituto de Pesquisa da Consciência, de estudar essas personalidades históricas. Por quê? Porque se uma consciência, se uma pessoa, ela fez o bem de maneira aí bem atacadista no sentido amplo, no sentido de ter trazido para esse planeta uma ideia nova que ajudou muita gente, existe uma probabilidade de hoje essa consciência, então, ser bastante evoluída. Então, a gente pode ter exemplos, por exemplo, Confúcio foi um que trouxe aí todos os princípios da ética, da cosmoética, desde a antiga China. A gente pode ter aí os filósofos gregos, né, os principais, que também lidaram com a questão da democracia, com a questão da ética, com a questão do direito, né? Existem, por exemplo, na nossa pesquisa, alguns jurisconsulto, que eram justamente os especialistas em direito, né? Da época romana, por exemplo. Eles, pode ser que algum deles, então, que trouxe alguma ideia avançada, que tenha mudado muita coisa para o bem, ele seja, então, uma consciência evoluída que tenha o seu domicílio, digamos assim, em uma comunidade que não é física. E o que importa, né, Marisa, estudar também sob o ponto de vista da parapoliticologia essas comunidades. Por quê? Porque essas comunidades, elas têm regimes políticos, elas têm organizações sociais que são completamente diferentes do que a gente está acostumado aqui. Então, é por isso que na especialidade que eu estudo, importa bastante a gente tentar, o máximo possível, ter acesso a essas comunidades, seja dando um passeio, entende? Seja saindo do corpo, às vezes, com um amparador, e ele te leva para dar uma olhada. Porque, claro, se nós estamos falando de algo muito avançado, muitas vezes não é o meu domicílio extrafísico, não é o local que eu vou após, né, o descarte desse corpo físico.
Então, às vezes, assim, você precisa de um amparador junto para te levar para fazer uma excursão, digamos assim. Pois é, isso que eu ia falar. Mas em função da sua própria pesquisa, da sua proposta, você pode ser beneficiado de ir num local desse e estudar em loco, né? Eu percebia perfeitamente nas minhas projeções quando me era permitido estar ali, naquele ambiente. Era uma experiência que eu estava vivenciando. Você sabe, Marilza, que tem um livro do Robert Monroe, eu acho que as pessoas conhecem, era um projetor. E ele conta uma história que sempre me impactou muito, que ele, claro, tinha facilidade em saída do corpo, em visitar outros lugares, outras comunidades e tudo mais, e ele pediu para o amparador dele que ele queria visitar uma sociedade muito avançada, a mais avançada possível. E o amparador olhou para ele e disse assim, você não pode ir lá, porque lá você será considerado um vírus. Entende? Ele era tão desorganizado consciencialmente para aquele local que eles não deixariam ele entrar naquele local, ia ser quase como um vírus. Pois é. Na minha experiência de cosmoconsciência, que eu conto do livro, é tão forte, o ambiente é tão diferente. A gente não tem parâmetros aqui, isso, né, Luciano? Não tem parâmetros, é isso aí. Eu chorei 1 ano para me ajustar emocionalmente. Quando lembrava de toda aquela fraternidade, eu chorava. Eu chorava sozinha na minha casa. Dizer, como é que pode? E eu me achava assim... Eles me levaram lá, nossa, então eu não sou tão ruim assim, sabe? Os benefícios foram tão grandes, eu dei tantas guinadas na minha vida a partir da experiência, mas eu chorava era de gratidão, de emoção, porque a vivência é muito forte, né? E isso que você falou, Marilza, você falou de 2 coisas aí, a questão de fraternidade, né? Nesses locais, o que tem é aquela fraternidade pura, o amor puro. Não existe um sentimento, uma emoção menos evoluída. E isso mexe conosco, porque nós não estamos acostumados a viver dentro de um ambiente desses 24 horas por dia. Não. Então, é muito interessante essas paravivências, né? Isso, e quando nos são permitido, né, a participação disso. E eu acho que aí é que está. Por exemplo, claro que a gente pode estudar para direito na teoria e tem que estudar. Mas você ter uma oportunidade, né, dessas, por estar estudando uma especialidade como para direito, de um amparador ver, olha, aquela pessoa ali, ela realmente está interessada, ela realmente está tentando entender, ela realmente quer ir mais fundo. Claro que o amparador, ele olha o seguinte, olha, se eu levar ela, né, para uma excursão numa comunidade dessas, o efeito halo que vai ser dado quando ela voltar vai ser muito importante para todos nós. Ou seja, você volta com uma perspectiva totalmente diferente do que você tinha. Totalmente. Professor diferente. Luciano, nós temos... A gente precisa fazer uma live nós dois, hein? Professor, nós temos uma outra pergunta aqui. Como podemos fazer nosso autoalinhamento com o fluxo cósmico segundo a definologia do verbete para direito? Isto é possível? É bem possível e é isso que nós estamos tentando. Eu acho que a gente estuda para direito justamente por causa disso. Por quê? Porque existe um fluxo cósmico que ele faz com que a evolução ocorra. Nesse fluxo cósmico, por exemplo, uma das leis mais básicas do fluxo cósmico é a relação de causa e efeito. Então, quanto mais você estuda, quanto mais você tenta entender esse fluxo cósmico, quanto mais você tenta alinhar os seus pensamentos, os seus sentimentos, as suas energias de modo mais cosmoético, mais você entra no fluxo evolutivo do universo. E aí as coisas, elas começam a funcionar melhor para você. Entende? Você entra, por exemplo, muitas vezes até
no fenômeno da sincronicidade mais avançada. Ou seja, começam a aparecer, né, dados, informações repetidas para você, que indicam muitas vezes o caminho que você tem que seguir, alguma coisa que você tem que pesquisar mais fundo. Então, assim, além de você se tornar mais cosmoético, mais interassistencial, ter vontade realmente de ajudar muito mais, porque ajudando outras pessoas, né, outras consciências, você vai estar cada vez mais próximo do fluxo do cosmos, mas você entra dentro de um bolsão, digamos assim, energético, que possibilita com que você tenha experiências às vezes mais avançadas, como a cosmoconsciência que você falou, né? Que é uma experiência em que você é o fluxo do cosmos. Você sente que existe uma ordem, que existe algo que vai sempre ocorrendo para o bem de todos, não importa o que seja feito. A gente pode se atrasar no caminho evolutivo, porém, se você tem essa experiência do fluxo cósmico, você tem a certeza íntima de que está tudo certo e que as coisas elas vão caminhar, claro, se a gente quiser caminhar junto, mais rápido. Se não quiser caminhar junto, vai demorar mais. Um dos maiores benefícios que eu vejo no estudo do paradireito para as pessoas que têm essa demanda evolutiva, né? Ou para quem quer se esclarecer, começa a questionar a vida, está em alguma crise existencial, eu vejo também que ele nos leva, de princípio, a mudanças de princípios e valores. Sem dúvida. É uma coisa que você começa a questionar, são seus atos, sua educação, por que eu fui criada assim, o que eu posso fazer, e toma responsabilidade em cima do que você acha que deveria estar meio errado com você. Exatamente, perfeito. As coisas que você poderia mudar a partir de mudança de paradigma, dos seus princípios, rever suas ações. Eu vejo muito importante o paradireito te dar um veio, né? Perfeito, eu acho que isso você falou é a raiz de tudo, né, Marilza? É a raiz de tudo. A gente fica dizendo assim que o nosso papel aqui nesta vida é ajudar na melhora do próprio planeta, né? Ajudar que as coisas melhorem. Porém, se você não se melhorar primeiro, não tem como você melhorar o planeta. Tem uma frase muito antiga que é dita assim, né? Você quer que o planeta mude, que a Terra mude? Mude você, que a humanidade mude você também. Mude você também, mude você primeiro. Tem um pensador, o Krishnamurti, o pensador indiano, que ele dizia, eu conheço. Eu também já li muito, já participei de muito grupo de pesquisa do Krishnamurti. Ele dizia o seguinte: não seja contra o ser humano, você é um dele. Exatamente, perfeito. Você é um dele, não seja contra o ser humano, você é um dele, não fale mal do ser humano. Você é um dele. E você sabe uma coisa que eu estava pensando aqui, você falando nessa troca de valores, que muitas vezes o paradireito também é ótimo para quem ainda briga com a justiça, com quem ainda tem alguma coisa que se sente injustiçado ou que não compreende como é que justiça ocorre. Quando você começa a compreender o paradireito, você vê que tudo isso, todas essas brigas, todos os momentos em que você exigiu, né, mais do que você merecia, digamos assim, ficam pequenos. Você se sente até às vezes meio bobo, meio infantil, entende? Para que eu fui fazer isso? Em vez de me posicionar enquanto assistente, né, eu queria ser assistido. Professor Luciano, sinto, mas nós vamos ter que ler a nossa terceira e última pensata, dar a palavra, e o senhor comenta. Se o senhor quiser ler e comentar também, pode ficar à vontade. Não, por favor, leia. Então, a nossa terceira pensata, e logo em seguida o Eliel entra dando fecho no programa. E quero já te agradecer novamente pela sua participação, e o programa estará sempre às ordens. Obrigado. Tomar conhecimento quanto ao paradireito é fácil. Vivenciar, experimentar e exemplificar o paradireito é outra condição mais problemática.
livro da Horta Pensata, o Lexo de Horta Pensata, entrada do Paradireito, página 1216. Vamos lá, professor. Então é aquilo que a gente estava falando. Se você quiser vivenciar o Paradireito, você vai ter que mudar. Por quê? Porque nós não somos as consciências mais perfeitas, evoluídas e lindas e maravilhosas que tem nesse planeta. Senão nós não estaríamos nesse planeta em primeiro lugar. Eu falo. Né? Então o difícil... muito vitimizando, eu falo isso. Então o difícil mesmo, que não é difícil, mas a crise que vai trazer é que você vai ter que rever todos os seus posicionamentos, todos os seus valores, todos os seus comportamentos, e isso, claro, vai exigir. Não é simples, porém, a paz que isso traz, e é isso que eu queria deixar de último aqui, a paz íntima que isso traz, ela é impagável. Não tem nada que se compare à paz de você saber que você está fazendo a coisa certa. Não. Ok. Eliel? Queria realmente agradecer, né, a todos, e eu acho que é bastante interessante. Eu acho que uma coisa que eu achei bastante importante nesse último bloco é a questão do exercício da autoliderança. Que quando você entra dentro de você e que todo esse universo de consciência está dentro de você, não é liderar os outros mais, é liderar a sua própria consciencialidade. Então, isso eu achei bastante interessante. Então, eu queria agradecer. Maria Ilza, Luciano, queria dar as últimas agradecimentos ao nosso público. Ok, muito boa tarde a todos, muito obrigada pela presença e obrigada ao professor Luciano Mello, ao Eliel, nosso co-parceiro, né, compassageiro evolutivo aqui no programa, e ao nosso diretor, sempre maravilhoso, o Renato Sampaio. Gente, muito obrigado por ter me convidado, foi um prazer imenso. O campo energético que eu senti de alto nível. Eu quero agradecer muito Eliel, Marilza pelo convite, o Renato, que foram assim, pessoas que realmente sabem o que estão fazendo. Esse programa, olha, sensacional. Parabéns para vocês. Muito obrigada, Luciano. Muito obrigada. Então, vamos finalizando o programa de hoje. Eu queria agradecer também a presença do Luciano, dos espectadores, dos ouvintes que honraram a nossa participação. Convidá-los para a próxima semana, no mesmo horário, às 11 horas. Sintonizar na rede Comunicadora do Iguaçu, RCI AM 1320. Obrigado a todos.